Olá, tudo bem? Vamos lá gravar mais um podcast. Hoje nós vamos falar de um assunto super interessante, que é mediação nas relações familiares. Para isso nós convidamos o Dr. Wesley Santana. Tudo bem, Dr. Wesley? Prazer, tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Que é advogado atuante na área de direito de família e especialista nessa questão de conciliação e mediação em relações familiares. Temos ainda o Fábio. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, como vai? Prazer estar aqui. Seja bem-vindo. E a Cristine. Tudo bem, prazer de estar com todos vocês aqui. Que são nossos alunos que vão dar andamento a esse podcast, certinho? Então, Dr. Wesley, a gente queria primeiro entender como é que funciona o processo da conciliação e da mediação quando a gente fala de relações familiares, porque é bem diferente, que normalmente tem um sentimento envolvido, tem questões particulares ali envolvidas, né? Tem muitas vezes uma chateação, né, muito grande, então eu acredito que seja muito específica em relação às outras áreas do direito, né? Ah, sim, professora, com certeza. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar com vocês, é um prazer para mim imenso. E nós temos aí a conciliação e mediação como um meio de autocomposição, que é muito usado, né? Nós não só no direito de família, mas em todas as áreas do direito. Hoje nós temos aí uma grande tendência, até por causa dos inúmeros processos que nós temos, né? No direito em si. Mais especificamente dentro do direito de família, nós temos uma relação que a gente chama dos aspectos sensitivos da relação, né, da família, que é justamente de pessoas que têm interação e são familiares e os interesses não são meramente patrimoniais, tem uma série de interesses envolvidos. Então, é um desafio muito grande nessa parte, cabe muito a todos os agentes do direito, assim como nós temos ali o próprio Código de Processo Civil, artigo 3, parágrafo 3º, então todos os agentes do direito têm ali vamos dizer assim, como se fosse um incentivo, né, do próprio direito em levar a composição, a autocomposição, a mediação nesses conflitos. Mas no direito de família nós temos sim uma peculiaridade, né, nesses assuntos. E eu tenho percebido que o acordo, né, a mediação, ela, na maioria dos casos, tem sido sim o melhor meio de resolver os problemas, né, nesses casos. É interessante isso que você falou, que eu estou me lembrando de uma ação que eu fiz, não era necessariamente de direito de família, mas envolvia uma questão familiar, que era um inventário. E os filhos, o pai teve um AVC e ele ficou uns 2 anos, assim, de cama, então ele necessitou de muitos cuidados. E um dos filhos cuidou bastante e os outros não. Então esse filho que cuidou mais, ele se sentia no direito de ter mais direitos na herança. Só que a nossa lei não fala sobre isso. Então, assim, se você está cuidando mais em vida, você tem que juntar com os irmãos e requerer dinheiro ou até mesmo tempo, né, um revezamento para você conseguir se organizar. Ele não fez isso enquanto o pai era vivo. E aí, gente, ele começou a brigar com os outros irmãos por conta de talher, mas não era um faqueiro. Meu Deus. Sabe aqueles talheres que a gente compra nas Americanas, que se encostar na frigideira quente queima de plástico? Era aquilo. E eles estavam brigando pelos talheres. E eu fiquei assim, meu Deus. Mas eles não estavam brigando pelos talheres em si. Eles estavam brigando porque tinha uma mágoa interna. Então, qualquer motivo seria, se não fosse talher, seria o sofá, seria qualquer outra coisa, por conta de uma relação familiar que estava estremecida em razão dessa questão dos cuidados. O irmão que achava, poxa, mas eu cuidei mais e você cuidou menos e agora nós temos os mesmos direitos. Então, eu acredito que isso exista muito, né, nas relações familiares. Sim, existe, e a gente tem que pesar muito a expectativa. Eu acredito que um desafio muito grande para o advogado no direito de família, nessas relações, é pesar a expectativa do cliente ao resultado. Porque todo cliente que ele chega para um advogado, ele já tem um sentimento de direito. Ele acredita que ele tem um direito. Nesse caso, por exemplo, o filho que cuidou mais do pai, que esteve presente, os outros filhos não tiveram. Então, eles pesam isso. E, como a senhora bem disse, coisas que a gente tem que trabalhar com o direito. Então, pesar a expectativa do direito do cliente ao resultado final
é algo muito importante que eu acredito que tem que ser passado. É claro que no início nós temos uma questão em que quando nós vamos fechar o contrato com o cliente ele quer segurança, né? Ele quer se sentir seguro, ele quer se sentir bem representado. Mas nessa situação de você dar segurança para o cliente, você também tem que ser transparente em sentar com o seu cliente, falar, olha, não é bem assim como você está pensando, pode-se caminhar para um outro lado e passar a realidade para esse cliente, né? Então, no direito de família, a gente percebe que tem muitas dessas peculiaridades também. Eu imagino. E explica pra gente quais são as principais dificuldades que a gente tem, porque assim, a gente, como você disse, a conciliação ela é sempre sempre não, mas normalmente ela é a melhor solução, ela é mais rápida, ela é mais barata. E quais são as dificuldades? Por que a gente não consegue fazer tantas conciliações e mediações na área do direito de família? Primeiro, como esse que eu acabei de falar, que é a expectativa do seu cliente. Então, o seu cliente ele chega com expectativa, ele quer o direito dele, ele já tem uma ideia do que ele quer, do que é de direito, né? Então, assim, a primeira coisa que nós temos que desconstruir, até porque a mediação, ela tem um pressuposto de que para você chegar no consenso, alguém vai ter que abrir mão, ou as duas partes vão ter que abrir mão de alguma coisa. Então, há quem diga que o melhor acordo é aquele onde os dois vão sair satisfeitos, né? Então, os dois, eles vão abrir mão, cada um vai abrir mão da sua parte. Eu acredito que esse seja um dos primeiros desafios. É muito difícil no primeiro contato você fazer o seu cliente entender. A gente sempre tenta resolver antes de um processo, no extrajudicial. É o meio mais, como a senhora bem disse, mais barato para isso. Então, a gente tenta passar isso para o cliente, mas às vezes não consegue no primeiro momento. Não consegue na primeira conversa, não consegue levar isso para o consenso. Mas durante o processo, você vai encontrando meios, você vai percebendo que a pessoa ela vai acalmando, acautelando aquele rancor, aquela mágoa, quem sabe ao longo do tempo, né? E aí você vai tendo ao longo do processo também meios de convencer essa pessoa ou convencer também a outra parte a fazer um acordo, a fazer uma autodisposição. Né? Vira psicólogo, né? Então, principalmente no direito de família, vira psicólogo. E o primeiro contato realmente é uma consulta. Com todo respeito aos nossos amigos psicólogos, nós somos um pouco psicólogos ali, temos que saber um pouquinho, né? Porque no primeiro contato você está ali para ouvir, você precisa ouvir, a pessoa vai chorar, em muitos casos, vai falar das suas dificuldades, você precisa realmente ouvir, né? Nós temos aí na mediação e na conciliação de um princípio ali usado muito pelos psicólogos e terapeutas, em que você não diz à pessoa o que ela tem que fazer, você faz com que ela, por meio da sua conversa, do seu entendimento, encontre a solução. Então, eu acredito sim que esse seja um grande mecanismo para a gente. Uma outra dificuldade que a gente tem é em relação à outra parte, né? O Fábio, que está aqui ao meu lado, ele sabe que a gente sempre procura contato com a outra parte justamente para tentar conciliar. E o que eu percebo que eu acho muito... no contato, desculpa te interromper, você é repelido ali imediatamente, mas após uma conversa, você consegue uma melhoria naquela recepção. Né? Sim. Eu vejo uma dificuldade que, às vezes, o profissional, o seu colega advogado que está do outro lado, ele se envolve emocionalmente no caso, e é um grande perigo isso. Quando o advogado ele se envolve emocionalmente no caso. Nossa, tem casos que eu falo, olha, eu não vou pegar, te adoro, mas eu tô totalmente envolvida emocionalmente, eu vou te encaminhar para outro colega. Isso é um problema, porque quando você tem um advogado da outra parte que está envolvido emocionalmente no caso, você vai ter dificuldade de fazer um acordo, de mediar essa parte, porque você está só, né? E nem sempre os amigos entendem, sabe? Eu inclusive quero assim, fazer aqui esse adendo, porque às vezes, né, Cristine, a pessoa acha que você tá com pouco caso, poxa, mas você advoga, mas você não pode fazer para mim.
Mas é justamente porque você está envolvido emocionalmente, né? Exatamente. Então, você não vai conseguir oferecer a qualidade que o caso precisa, né? Exatamente. Então, vejo que esse também pode ser um conflito. Pode ser um conflito também quando você vê da outra parte uma resistência, principalmente quando a resistência vem do advogado e procurador da outra parte. Outro desafio é você conhecer a sua área e também conhecer das técnicas. Você precisa estudar, nós temos aí muitos materiais, muitos meios de aprender, mas a prática, como a senhora bem sabe, a prática leva muito, porque trabalhar no direito de família você precisa conhecer sobre pessoas, entender sobre pessoas, saber que uma pessoa dentro do direito de família, seja um divórcio, seja qualquer área, ela vai procurar um advogado e a pessoa que está fragilizada. Então, você tem que entender até o ponto de que a pessoa que não entende, que não conhece o seu direito, em alguns momentos, não fazer um acordo vai resguardar o direito daquela pessoa, que a gente fala ali um pouco dos direitos indisponíveis, mas você entender o processo no curto, meio e longo prazo. No processo, não o processo em si, mas o processo da vida daquela pessoa. Como vai ser o resultado para essa pessoa a curto, a médio e longo prazo? Será que essa mediação, essa conciliação vai ser bom ou vai ser ruim para essa pessoa a curto, médio e longo prazo? Quais são os efeitos? Né? Então, eu acho que a gente tem muita coisa para conversar, pensar e muitas barreiras, né, no assunto. Desafios a romper, né? E uma coisa que eu percebo muito é que, assim, hoje a gente tem, né, desde o CPC de 2015, essa tendência, essa cultura da conciliação. Então, a gente tem a advocacia moderna, ela tem mudado, tem caminhado muito nesse sentido, né? Mas o que eu percebo é que muitas vezes, quando a gente fala de direito de família, as próprias partes têm resistência na conciliação. Então, às vezes você fala, não, vamos conciliar para resolver isso logo. Não, doutora, eu não quero resolver. Eu quero brigar. Eu quero infernizar a vida da pessoa, né? Então, eu acredito que essa também seja uma barreira, né? Uma dificuldade de você explicar para o cliente que o processo não é meio de uma briga, né? De uma disputa. Sim, é sim. E uma das coisas que eu faço é falar para a pessoa as implicações do processo. Porque às vezes a gente nota e a gente pensa e nós focamos apenas no dano material, na matéria do que a gente está trabalhando. E às vezes nós nos esquecemos e não nos atentamos, não passamos para os nossos clientes os danos processuais, porque o processo causa dano. A pessoa, tanto a parte demandante quanto a parte demandada, o processo ele causa uma angústia. Então a gente tem um prazo processual, pessoa que nunca passou por um processo, a gente tem uma série de barreiras que pode demorar, né? Que pode, às vezes a pessoa espera algo e o juiz não entende, ou ela tem o direito, mas ela não consegue provar, e a gente tem também essa dificuldade, a pessoa ter o direito, mas não conseguir provar do seu direito. Então eu costumo explicar aos nossos clientes que o processo em si, ele também traz danos. Então a pessoa já está passando por dificuldades, ela já está sofrendo com um problema, e ela pode se angustiar com o processo, com o resultado final do processo, ou com o tempo do processo. Então, eu procuro trazer para a pessoa todas essas implicações. Falar, olha, o processo é um processo complicado, né? Nós temos o período do processo, o resultado do processo, temos às vezes entrar com recurso. Então, assim, eu acho que é importante passar todos esses pontos, porque é angustiante. Para o advogado tem um pouco de experiência, lidar com esses problemas, mas a parte às vezes não tem. Às vezes a gente encontra pessoas que numa audiência é como se ela falasse uma coisinha errada, ela fosse sair dali presa ou fosse condenada por... E às vezes é uma coisa tão simples, é uma audiência de conciliação e traz uma angústia muito grande, né? Então, assim... Esse é um problema. E realmente, como eu falei, no início da conversa, nós temos mais essa resistência. A pessoa que quer brigar, a pessoa não quer resolver o problema, ela quer vingança, né? Ela quer vingança. Às vezes ela está com uma situação emocional
E isso pode agravar por conta do processo. A ansiedade. Né? Tudo, o né? tempo do processo, continuar remoendo aquela situação ali. Porque você não enterra, né? Você continua o tempo inteiro lembrando da ferida. Sem falar que você tem uma ligação com outra pessoa. Que você diretamente e sempre vai voltar a ter. Então, assim, a gente, claro que no direito de família, principalmente quando envolve filhos, vai ter uma ligação duradoura, né, entre aquelas pessoas. Porém, a gente procura realmente romper com isso. E, de fato, se as pessoas querem romper com isso, a gente pretende e busca romper com isso, porque isso traz também rompimento e sofrimento. E o processo não. O processo, ele estende essa ligação. Você está continuando, revivendo, falando, pensando dos mesmos fatos, da mesma história, né? Então, é danoso. O processo também, em alguns casos no direito de família, é danoso e é uma grande barreira fazer o cliente entender isso. E é interessante a gente falando aqui que a gente às vezes é meio psicólogo, mas tem cliente que você vê que está tão abalado emocionalmente que eu mesma falo, olha, você deveria procurar um psicólogo para te ajudar, porque isso é uma questão que precisa de ajuda profissional. Né? E nós não somos profissionais da área, né? A gente escuta, isso que você falou da sensibilidade, né? Muito importante. O advogado que trabalha com direito de família tem que ter muita sensibilidade. Não é o atendimento é diferente, ele é mais demorado, é um cliente que vai, quando envolve filhos, ele vai te ligar no fim de semana, porque o pai que não pegou, que buscou ele, quer saber o que fazer. Tá vendo? Ele não veio, tá vendo? Aí então assim, o que eu faço? O pai não veio, o pai tá atrasado, eu posso sair com a criança? Não saio? Então assim, vai ter uma demanda no fim de semana, que é normalmente período de visita, né? É um atendimento diferenciado. Mas muitas vezes eu já indiquei, sabia? Olha, procura um profissional, um psicólogo. Se você quiser, eu tenho algumas pessoas que eu conheço para te indicar, porque às vezes a pessoa precisa de uma ajuda específica. E tem gente que às vezes se ofende. Quer dizer que eu tô doido, porque assim, infelizmente ainda tem um preconceito, né? Claro. Graças a Deus que hoje tá melhorando muito essa questão, né, da psicologia. Mas às vezes a gente precisa, né, fazer esse acompanhamento, porque a pessoa precisa dessa ajuda, desse suporte. Sim. Assim, porque tem situações que às vezes ele também não consegue enxergar que ele precisa da ajuda também. Que ele tá numa situação ali tão vulnerável e não consegue enxergar que ele tá numa situação ruim. Sim. Isso é bem... acontece também. Acontece quando muito. você tá ali, no relacionamento tóxico, principalmente. Você não percebe o nível de como aquilo tá te afetando. Tá te causando ali. Sim. Agora tem uma outra barreira, tem uma outra dificuldade também que a gente enfrenta, é quando, por a gente já falando dessas questões emocionais, quando nós encontramos uma pessoa que, por exemplo, ela está muito ligada emocionalmente à outra e acaba sendo uma vítima desse sentimento. E ele não consegue romper com isso para ir atrás dos seus direitos. Então, você como advogado, tem que respeitar até esse espaço, né? Eu tive algumas clientes, principalmente mulheres, que eram emocionalmente ligadas, dependentes emocionalmente dessas pessoas, que estavam sofrendo injustiças, e a gente falava, olha, você está dentro do seu direito, você tem direito a isso, isso e isso, mas essa dependência não consegue, não permite, né, que essa pessoa prossiga. Então, assim, vai fazer com que ela não ouça o advogado, queira fazer ali um acordo, ou tome uma decisão que vai lhe prejudicar, mas nós como advogados representantes, nós temos que saber o limite da nossa atuação. E eu vejo também uma grande barreira nesse ponto. São pessoas que muitas vezes estão sendo manipuladas, né? Isso. E além disso, assim, me preocupa também, além da questão da manipulação, acontece também, eu não sei se, provavelmente você já deve ter visto, a pessoa tem uma esperança, ela tá ali se divorciando, mas ela tá com muita esperança de voltar. Então, assim, ela não quer brigar, ela cede tudo, aí depois, quando dá 1 ano, 2 anos, ela percebe que não vai voltar e volta, mas eu quero, mas eu não concordo, mas... E aí já foi, quem sabe, já foi tarde, dependendo da situação, não dá mais pra rever, né? Uma montanha-russa de emoções, né? Essa área de mediação, né? Como a senhora está dizendo aí, a pessoa quer, depois não quer. Depois quer de novo. Quer destruir o casamento, quer desfazer o casamento, né? Mas aí ela se vê presa ao emocional. Como a senhora está dizendo, cede, mas aí depois ela percebe que não
Que não volta foi tudo de bacana. novo. Por isso que muitas vezes a gente precisa de um apoio de um psicólogo ali para ajudar, porque é muito complicado, né? E um ponto interessante que eu queria falar com você também, Wesley, sobre a questão dos filhos, né? Porque assim, quando a gente fala de divórcio, a mediação na área do direito de família, ela já não é fácil. Mas eu acho que quando envolve filhos, complica bastante. Porque você tem interesse de outras pessoas no meio. E muitas vezes, os filhos, eles são usados como moeda de troca. Ou como ferramenta de vingança. Sim. Né? Então, e eu vejo assim que o divórcio já é muito traumático para as crianças, que do nada o pai não tá mais morando na mesma casa, já tem a questão da saudade, normalmente o pai, mas não quer dizer que seja sempre, mas em regra, né, não, acho que 90% hoje dos casos de guarda são da mãe. E a mãe, em regra, vai ficar mais sobrecarregada, então assim, você já tem uma mudança na estrutura familiar ali no sentido de presença física, e você ainda começa né, daqui a pouco você vai ser inserido num novo contexto familiar, enfim, já é muito complicado para a criança isso, especialmente quando ela ainda está no meio de uma disputa, né? Então assim, explica pra gente como é que a gente, né, tem umas peculiaridades quando a gente faz uma mediação, ou até mesmo evitar o conflito e ir para mediação quando envolve filhos, né? Sim, com certeza, né? Nós notamos assim que o divórcio ele é traumático, ele é muito traumático. Para as crianças muito mais, porque inclusive nós temos até isso dentro das medidas protetivas da Maria da Penha, que às vezes se aplica a mulher, mas não se aplica a criança, justamente por isso, porque o que o pai ou o companheiro ele pode trazer de ruim para sua esposa, não necessariamente ele possa ser dessa maneira para a criança. Então tem o direito da criança, tem o princípio do menor interesse, né, do melhor interesse da criança e do adolescente. Então, tem que ser observado todos esses pontos. Agora, sim, eu acredito que a mediação é muito complicada, porque nesse ponto também, porque você não conhece o outro lado, não conhece, e a gente nota na maioria dos casos que a gente vai perceber que quando você faz um divórcio, e às vezes o divórcio ainda está tratando ali de regulamentação de visitas, de pensão, de guarda, aquela pessoa ali, principalmente na maioria dos casos são mulheres, ela vai te procurar futuramente para executar a pensão. Porque o pai, ele acaba abandonando, né? Abandonando de forma afetiva o filho, abandonando a assistência do filho. Porém, a gente tem que observar também esses detalhes e perceber se a mediação naquele ponto é favorável para o seu cliente por causa dessas condições. Então, já houve casos, por exemplo, da gente ter o cliente ele está nessas condições de querer abandonar os filhos, não querer dar assistência, a gente chamar e falar, você está tendo um procedimento errado, e as implicações negativas do seu procedimento vão ser essas. Então a gente defende naquele primeiro momento os direitos dele, a gente busca compor um acordo, mas a gente vislumbra que ele possa ter uma ação que possa prejudicar ele futuramente. Então a gente já adianta, fala, se você não pagar a pensão, você vai ter esses problemas. Se você tiver dificuldade com a regulamentação de visitas, também tem a execução na própria regulamentação de visitas. Você pode ser executado. Então tem uma série de implicações e eu acho que a conversa é deixar bem transparente, bem claro o que aquele cliente pode ter, né, nessa composição ou não numa composição, e se ele vier, porque o acordo ele tem a implicação também do cumprimento, e a gente fica ligado também ao cumprimento, porque a pessoa vai te chamar depois, vai te procurar novamente a respeito do cumprimento. Então a gente se adianta no cumprimento, fala da implicação, fala se você não cumprir, você vai ter essas dificuldades. Agora, quanto às crianças, a gente sempre tem que buscar realmente, a gente orienta, às vezes a gente faz o papel, né? Não tem como, a gente faz o papel do psicólogo, orienta, do pedagogo. Nós temos alguns casos muito difíceis em que a gente tem que entrar com busca e apreensão
de menores, Nossa, é muito pior difícil coisa, fazer gente, isso. Não façam isso com os filhos de Mas vocês, é eu já muito fiz uma difícil. Meu Deus. A gente tem um caso, eu tive um caso que eu tive que fazer isso, mas é muito complicado. É muito complicado. É uma situação muito difícil. A criança cresce abalada, porque bate na sua porta oficial de justiça, às vezes com a polícia, para retirar a com criança, conselho porque a mãe não tutelar. tá deixando a criança aí. Porque a mãe não Normalmente está a gente- deixando, ou porque o pai pega a criança, não devolve a criança, Não né? cuida direito. Então, assim, é muito difícil isso. Tem uma série também de implicações quando se trata do divórcio em si, em que a pessoa que não é que tem a guarda, geralmente a gente tem nesses casos a guarda compartilhada. Porém, a gente tem mesmo a guarda compartilhada lá de referência, que geralmente lá da mãe. E em muitos casos a gente vê que a mãe ou o pai, ele acaba descontando nas crianças, né? Ou se vingando da outra pessoa por meio das crianças. E às vezes você tem que entrar com ação, com modificação de guarda por causa dessas situações também, é muito complicado. Então, o que a gente faz é sentar com o cliente e falar tudo o que pode acontecer caso ele ou a outra pessoa venha a ter tal procedimento. Você sabe que eu tive um caso recente, eu não era advogada do caso, mas que eu acompanhei, que eu achei tão absurdo, que eu quero até comentar com vocês, que foi o seguinte: o pai não queria se separar. A mulher, normalmente a mulher dá entrada no divórcio, gente. Normalmente é a mulher que dá entrada. Os homens, em regra, eles dão entrada no divórcio quando eles arrumam outra. Se o casamento não tá bom, o homem tende a continuar a seguir no casamento. Ele tem mais uma tolerância maior para relacionamentos desgastados que a mulher. A mulher não, ela vai se cansando e ela separa. O homem normalmente só separa. Aí quando ele arruma outro, ele quer separar. Normalmente é assim. Não sei se acontece. Sim, se é assim contigo também. Mas 90% é assim, sempre né? mulheres. E aí, a mulher quis separar. Falou, olha, não quero mais. E o marido queria continuar. E ela falou, não quero, e etc. Ok. Separar. E aí, a filha fez 15 anos. E o sonho da vida da filha, a filha é muito princesa, era ter uma festa de 15 anos. E a mãe procurou o pai e falou, olha, vai ter a festa da nossa filha, tal data, e etc. Ele falou, não vou participar. Você não vai dançar valsa com a sua filha de 15 anos? Não, não vou. Se eu fosse importante, você não tinha separado. Gente, o que tem a ver? Tem nada a ver. Um divórcio, sei lá, Tem de nada uns a 5 anos atrás, já tem uns 5 anos o divórcio, sei lá, por aí. E aí, beleza. Passou, ela falou, porque você vai pra me humilhar, pra dizer que eu não posso ajudar financeiramente. Ela falou, ninguém vai ficar sabendo que você não está ajudando financeiramente. Não tem problema, ninguém vai saber quem tá pagando o quê. A gente só quer que você participe. Aí, quando foi chegando perto da festa, a mãe mandou convite pro pai, pra família do pai, e o cerimonial entrou em contato pra marcar, pra ensaiar a dança. Ele falou, não sei pra que vocês estão mandando, eu já falei que eu não vou. E o pai não foi. Nossa. Não foi porque ele entende que ele não deveria ir pra punir a mãe, porque a mãe quis separar. E tá punindo a filha. Tá punindo a filha, E, tendo um e abandono a longo afetivo. prazo tá se punindo, porque vai prejudicar a relação da filha com ele, e os filhos não vão cair nessa conversa há muito tempo de a culpa é da sua mãe porque quis separar. E algum momento vão falar, não, peraí, mas por que você nos abandonou? Por que você não esteve presente nos nossos momentos? Então, assim, Isso infelizmente... vai trazer um dano pro futuro pra ele, né? Pra ele, pra ela. Pra menina também. Ela vai se sentir abandonada, ela vai sentir inúmeras as sensações ali, vai crescer até ela entender que a culpa não é dela. Demora. Porque na relação um tempo. familiar, as crianças que vão crescendo, eles têm eles acabam tendo as suas impressões, né? Uhum. E que, claro, pode ser em alguns pontos que a gente vê muito, são influenciados por uma das pessoas, principalmente a pessoa que está próxima, que também tem um rancor da outra parte, mas a relação pessoal, ela vai tirar suas próprias conclusões da relação pessoal, abandono do pai, abandono da mãe, ou às vezes acontece, a mãe está presente, mas por causa do pai, acaba rejeitando o filho. E uma coisa interessante que eu queria colocar aqui, antigamente, não sei se vocês sabem, vocês são novos, o Wesley talvez se lembre, mas antigamente, quando você entrava com uma ação, por exemplo, de divórcio, você podia já na própria ação de divórcio discutir alimentos e guarda na própria ação. Na própria ação. Sim. Porque era mais rápido, celeridade processual. Né? Hoje não pode. Se você coloca, o próprio juiz manda entrar com outras ações, Entrar o com que dá outras mais ações, tem que trabalho. entrar com a ação de E guarda. eu tava conversando uma vez com a juíza, eu falei, mas por que isso mudou, né? Assim, já era tão mais fácil. Ela falou, olha, eu vou te explicar por quê.
Porque o pai, quando você coloca isso na mesma ação, ele confunde as coisas. Ele vincula a pensão com a visita. Então, por exemplo, eu não estou vendo meu filho e não vou dar a pensão. Então, você precisa fazer ações diferentes para que psicologicamente, internamente, a pessoa entenda que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sim. Então, eu tive um caso, por exemplo, muito triste de que a filha tinha uma medida protetiva contra o pai. Então, ele não podia visitar a filha, nem sequer ligar para a filha, ele podia, mas ele tinha que continuar pagando a pensão. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. O fato da filha ter uma restrição por conta de violência feita pelo pai, a ela mesma, e ela ser prejudicada por conta dessa violência, faz com que ela era adolescente, fez com que ela tivesse o benefício de medida protetiva da Maria da Penha, mas isso não atrapalha a obrigação do pai. Então, assim, você tem direitos e obrigações que não se confundem. Exato. Então, assim, aí eu achei interessante a juíza me explicar isso aí que eu fui entender, porque pra gente era bem melhor, né, fazer. Sim, bem melhor. E acaba facilitando, por exemplo, tem algumas ações parecidas na própria execução. O juízo facilita na execução. Por exemplo, se você tem ações distintas, você tem ações só de alimentos, você vai executar só alimento. Se tem uma ação só de guarda e regulamentação de visitas, você vai executar só a regulamentação de visitas. Acaba que para o juízo fica um pouco mais... Imagina que você tem esses 3 institutos em um processo só e você, em algum tempo, tem que executar a pensão e outro tempo tem que executar a regulamentação de visitas, né? Então, de fato, agora para nós ter que peticionar, em vez de fazer 3 petições, movimentar 3 processos, realmente teve um impacto. Sim. E me diz uma coisa, o que a gente não pode, o que não entra na conciliação e mediação? Quais são os limites? Explica pra gente o que a gente não, o que não é cabível se fazer dentro da conciliação e da mediação. Bem, nós temos aí os direitos indisponíveis, principalmente quando nós tratamos aqui, falamos aqui das crianças, né? Então temos que nos atentar aos direitos indisponíveis. Houve uma situação clara eu entrei num processo futuramente em que houve um processo de pensão e no meio desse processo já em grau de recurso, as partes vieram a fazer um acordo. Porém, nesse acordo, os advogados eles não observaram alguns critérios. Fizeram um acordo, mas não homologaram o acordo em juízo, né? Não tiveram ali apreciação, inclusive, do Ministério Público. Sim, porque envolvendo menor tem que ter... Envolvendo menor, os direitos indisponíveis, tem que ter ali a apreciação e o posicionamento do Ministério Público. E até porque o juiz ele também não está obrigado a homologar acordo se esse acordo não resguarda os direitos. Então, assim, tem que ser observado e o que implicou nesse caso? Implicou que 2 anos depois, uma das partes, no caso a mãe, ela foi executar os alimentos e na execução de alimentos, ela não executou porque o que acontece? Tem execução de alimentos do reajuste. Então, o pai está pagando ali com base no salário mínimo, pagava ali um salário mínimo, o acordo era um salário mínimo, ele pagava um salário mínimo, passou o ano, teve reajuste, e ele não começou a pagar o reajuste. Então, a intenção dela era o quê? A intenção dela era executar o valor que não foi reajustado. Porém, quando ela recorreu à Defensoria Pública, a Defensoria Pública entrou no processo, viu que não tinha um acordo homologado, e o que eles fizeram? Executaram o valor que estava arbitrado, que era de 3 salários mínimos. Então, isso trouxe um dano muito grande por causa de uma falta de observação de alguns pontos e alguns critérios. Então, deve ser observado. Do ponto de vista legal, vejo que do ponto de vista legal, uma das maiores implicações é essa questão dos direitos, na realidade, dos direitos indisponíveis dos envolvidos. Somente no caso das crianças que a gente fala, né? Dos menores que estão no meio. Maravilha. E só para a gente concluir, se as partes optam por fazer um acordo, ao final, as implicações, elas vão ser as mesmas de se fosse, se for um acordo extrajudicial, se for um acordo judicial, explica pra gente, ao final, assim, as consequências vão ser sempre as mesmas. Sim, se homologado em acordo, nós temos as mesmas implicações de uma sentença transitada em julgado, inclusive os seus efeitos pós o trânsito em julgado, que no caso é execução. A gente sempre
procura fazer acordos explicando também os seus efeitos, os efeitos de um acordo. Em alguns casos a gente vem e atende alguns clientes que vêm ali com a sentencinha simples, porque fez um acordo, ele ali uma ata, um termo de acordo, uma coisa bem simples, ele acha que não tem direitos, né? Quando a gente atende esses clientes na fase de execução. Então, a implicação é sim de uma decisão judicial que pode ser executada, que tem todas as implicações legais e que deve ser levada a sério. Deve ser levado a sério mesmo sendo um acordo que, o que a gente percebe, algumas partes não levam. Foi feito um acordo ali, às vezes nem tinha a presença do juiz ou do promotor, foi realizado um acordo, tinha um mediador, um conciliador. Então não levam a sério porque eles não caracterizam o processo em si dentro do evento, da audiência, foi uma coisa simples. E eles não levam isso com seriedade, mas sim, tem. E depois do acordo, que o acordo é feito e é homologado, você não tem como voltar atrás, né? Porque as pessoas acham que não tem como voltar atrás, né? Temos aí os institutos da coisa julgada, a matéria foi julgada, né? Então, tem que ser analisado isso. E em fase, agora é interessante avaliar, principalmente quando a gente fala geralmente às vezes de alimentos, é que a conciliação pode ser usada em fase de execução. Então, os profissionais de direito têm que se atentar, a gente se atenta também a essas possibilidades. Nós já tivemos casos ali de execuções de pensões, onde os valores estavam altos e a parte, ela já tinha perdido o prazo, por exemplo, de contestar. Ela não tinha prazo mais para nada, só estava executando, já estava lá as contrições patrimoniais. E mesmo assim a gente foi buscar um acordo. Vamos entrar em contato com outra parte, com o advogado da outra parte. A gente tem um valor devido, porém um valor que não vai conseguir ser executado. Aí, inclusive na parte de execução, conseguimos marcar audiência de conciliação mesmo na parte de execução, sentar, conversar, dividir, às vezes diminuir, desde que esses direitos indisponíveis, no caso de alimentos, estejam resguardados, a gente consegue até negociar a diminuição de alguns valores ou parcelamento de alguns valores. Isso para a gente perceber o quanto é importante a presença da conciliação e da mediação nos processos de família e todas essas áreas. Você tem essa impressão? Às vezes eu tenho essa impressão, mas eu nunca fiz isso de uma forma tabulada, assim, depois eu quero até fazer isso, de que os processos que são resolvidos por mediação, porque igual você falou, que normalmente o cliente de direito de família não faz um processo só. Primeiro faz alimentos, depois executa alimentos, primeiro faz a guarda, depois pede para mudar a guarda, para mudar a regulamentação de visitas, porque vai ter algum tipo de conflito. Mas às vezes eu tenho a impressão que o processo que ele é feito quando você faz um acordo, você tem mais chance de evitar um conflito no futuro, um novo processo no futuro. Eu acho que os processos que não têm acordo tendem a se prolongar, virarem novos processos. E os processos que você faz acordo, eu acho que em alguns momentos pode ser que resolva ali de fato, que não virem novos processos no futuro. Eu nunca tabulei esses dados, mas um dia eu quero fazer isso, porque às vezes eu tenho essa impressão. Você tem essa impressão também? Particularmente sim, até porque quando você não tem um acordo, me parece que a briga ainda continua. Então, quando a briga continua, as pessoas elas se defendem da forma que elas não só se defendem, mas elas atacam. Então, tem, por exemplo, ações em que vai ter ameaças, né? Dentro do direito de família, nós vamos ter danos morais, tudo porque a gente ainda tem um processo e as pessoas querem ganhar. Mas elas não querem ganhar com as armas do advogado, elas não querem ganhar com o advogado lutando por elas. A gente briga no processo, né? O advogado, ele luta no processo, mas as pessoas elas vão se defender, elas vão atacar da maneira que elas querem. E aí vai gerando outros processos, ações de danos morais, processo de ameaça, aí se está no contexto familiar, já vira a Maria da Penha, com medidas protetivas e outros processos, então vai se acarretando e vai dando espaço para vários outros problemas, para várias outras ações. Agora, se isso acontece, como a senhora bem falou, se a gente consegue conciliar, se a gente consegue evitar um processo, a gente consegue diminuir sim
essas questões. Lógico que a gente vira e volta, vai se esbarrar aí com as execuções, né? Somente de alimentos, mas a gente diminui sim. A mediação ela tem o intuito mesmo de conseguir abaixar a guarda de ambas as partes, né? E ter literalmente a conciliação, né? De ambas as partes entrar em um acordo, que seja um bem comum ali para todos. E acho que isso deve sim abaixar a guarda, pronto. Dá para conversar. É tipo isso. Mas é interessante isso que você colocou, porque muitas vezes as partes não conseguem conversar. Não Então, conseguem. às vezes se separaram por isso. Sim. Aí, às vezes, quando vai para o advogado e o advogado explica e as partes conseguem conversar, às vezes até volta. Até voltam. É. Muitos casos Exato. voltam, muitos casos voltam. Eu tive voltava só uma diálogo, situação né? em que um advogado, eu conversei com o advogado e o advogado falou, olha, vou marcar uma reunião antes da audiência, porque o meu cliente está inclinado a voltar. Eu falei, a minha cliente também. Então, nós fizemos um encontro entre eles e antes de conversar qualquer coisa, a gente estava tratando, lógico que já tinha filhos também, 3 filhos, já tinha deferido pensão provisória para as crianças, o próprio divórcio já tinha sido concedido, né? E a gente chegou e falamos, e aí, vocês... Vamos terminar com isso aqui? É isso que vocês querem? E as duas partes disseram sim. A gente até teve um desafio, porque já havia uma sentença concedendo o divórcio. Mesmo assim, com o Ministério Público, o juiz vendo, eu acredito que com certeza eles passam aí por isso todos os momentos, conseguimos reverter o divórcio. E estão juntos até hoje. Terapia de casal, nesse caso. Eu ia falar a importância também do advogado escutar ambas as partes ali na mediação e ver se já tentaram todos os terapia de casal, fazer coisas em comum que gostavam, assim, entre outras coisas, para ver se o casal continua junto ou se não separa mesmo, né? Mas às vezes, eu pelo menos tenho essa teoria, que quando você vê que o casal, de alguma forma, tem uma tendência a voltar, às vezes eu demoro um pouquinho com o processo. Pra ir organizando, conversando, analisando. Aí às vezes o cliente reclama, não, é porque eu tô muito ocupado, não, porque eu tive que fazer uma viagem, mas na verdade é porque você tá dando um tempinho, porque você vê que tem uma expectativa que eles voltem. Sim, então, acontece muito. Isso mesmo. Mas assim, é interessante isso que você falou, Cristine, porque assim, muitas vezes você não tem um conflito específico, você tem 2 pessoas em conflito. Uhum. Então, quando as pessoas, em algum momento, elas aprendem a conversar para resolver o conflito A, elas vão saber conversar para resolver o conflito B, o conflito C. Se elas não resolverem, não aprenderem a conversar, cada dia vai ser um novo processo. Exato. Então, assim, se por um lado o advogado pode pensar que, bom, vou ganhar dinheiro, mas por outro lado é uma família, né? Então, assim, a gente evitar novos processos vai ser muito bom para aquela família. Sim. Então, eu acredito que a mediação, ela seja muito... Eu acho que essa consciência, como a senhora disse, do ganhar, né? Do ganhar um novo processo, não condiz muito com a profissão do advogado. Sim. Né? É uma profissão humana. Então, nós temos que ter esse olhar humano, né? Eu penso que a pessoa, ela quer resolver um problema, mas às vezes ela não sabe como resolver o seu problema. E você, pela experiência, sabe que resolver o problema não é da maneira que ela quer. Então, como a senhora bem disse, dá um tempo, né? Para que elas consigam encontrar a solução de seus próprios problemas, do que ter uma influência externa ou até poder colocar a culpa na outra pessoa que a influenciou de tomar aquela decisão. Então, a gente sempre traz a mesma conversa de perguntar o que você acha, como é que você está hoje, o que você pensa ao longo desse tempo a respeito disso. Teve uma cliente que eu virei para ela e falei, olha, não é vergonhoso voltar atrás. Não é vergonhoso perdoar, se você quer perdoar. Porque vira e volta ela desistiu de alguma coisa do processo. Ela, olha, desiste da pensão, quero só a partilha de bens e o divórcio. Desiste da pensão. Então, vira e volta, ela estava entrando em contato querendo desistir de alguma coisa. Aí eu chamei ela para conversar e falei, olha, vocês estão reatando? Você quer desistir do processo? Não é vergonhoso, eu estou aqui para te representar, para representar os seus interesses. Eu quero o melhor para você, independente do que, se isso vai resultar no seu divórcio ou não. Ela, não, a gente voltou. Quero que ótimo. Que bom, sejam felizes juntos, né? Sejam felizes juntos. Que ótimo. Às vezes dá certo, às vezes não dá, porque o casal futuramente vai acabar se divorciando por outros, como a senhora bem disse. Às vezes o problema não está no outro, está nele mesmo. E ele não consegue resolver os seus problemas, vai acabar no divórcio, mas uma oportunidade, pelo menos você fez parte de uma oportunidade para que aquele resultado fosse diferente, né? Eu penso que
os advogados eles têm um papel na sociedade, né? Como qualquer outro profissional. E esse papel, ele forma opiniões e ele influencia. Então a gente tem que usar isso, né? O advogado tem que usar isso. Uma coisa boa, né? Para uma coisa boa, ajudar o casal, né? Às vezes ele não teve nenhuma assessoria, nenhum apoio, não teve ninguém que pudesse dar uma palavra, e às vezes o advogado chega lá e traz essa palavra, forma opinião, muda o sentido, né, da coisa. Eu penso por aí. É verdade. Gente, foi muito bom essa conversa com vocês. Nossa, foi muito boa essa conversa. Ótimo. Muito bom estar com vocês aqui. Agradeço muito. Reencontrei o Wesley Santana, que foi meu aluno, né? Um tempo atrás. Todo mundo aluno. Fiquei muito feliz. Eu também. Nossa, gente, a gente encontrar ex-alunos é tão bom. Encontrar ex-alunos falando bem sucedido, a gente fica tão orgulhoso. Poxa, é quase Valeu filho, a pena, assim. né, professora? Sempre assim, muito bom. Obrigada, Cristine e Fábio, por agradeço. estarem aqui. Ok. Então, a gente encerra esse podcast hoje, mas com muito ainda assunto para falar sobre esse tema tão interessante, tá? Até mais.